Pós primeiro turno das eleições em todo o país, tem muita coisa para a gente falar hoje aqui durante o Jornal Gente, sobre os resultados, alianças agora para o segundo turno, o novo quadro eleitoral, expectativas e perspectivas para o que vem por aí. É claro, porque a eleição de 2020 também serve como uma referência para os próximos pleitos, especialmente o de 2022. Cláudio Humberto, direto de Brasília. Já dou bom dia a você, Cláudio, você tá bom? Olá, Thaís, muito bom dia Brasil. A gente assistiu enfim, é lugar comum essa história, né? Mas a gente precisa reconhecer a um show da democracia no Brasil, né? O único fiasco ficou por conta da justiça eleitoral, né? Foi uma vergonha o que a gente assistiu ontem. Nós somos muito mal acostumados, né? O nosso padrão ISO 9000 de rapidez e eficiência na contagem de votos foi por terra ontem, com a demora, travou tudo, falta de explicações convincentes, mínimas que fossem, da Justiça Eleitoral sobre o que de fato estava acontecendo. Foi uma tristeza o que a gente assistiu ontem, mas de qualquer maneira, pelo menos, não há dúvidas quanto à lisura da eleição. É isso. E quem estará conosco também hoje no Jornal Gente é o cientista político Fernando Schiller. Bom dia, Schiller, tudo bom? Tudo bom, Thaís? Tudo bem, Cláudio? Prazer falar com vocês, nossos ouvintes, aí no dia pós-eleitoral. Queria colocar em debate aqui, bom dia, primeiro os números de São Paulo, não é? A eleição de São Paulo, que terá Bruno Covas e Guilherme Boulos no segundo turno. Isso, é claro, o nosso ouvinte já sabe. Eu vou dar aqui também os percentuais dos outros candidatos para a gente falar a respeito de possibilidades de alianças a partir de agora. Na apuração final, ainda falta 0,01% para terminar a apuração em São Paulo, nada que vá alterar esse quadro, que é o seguinte: Bruno Covas, com 32,8% dos votos, Guilherme Boulos, com 20,2%, Márcio França teve 13,6%, Russomano ficou em quarto, 10,5% dos votos, Arthur Duval, mamãe falei, 9,8% dos votos, ali colado em Russomano, Gilmar Tato, 8,6%, Joyce Hasselmann, 1,8%, Andréa Matarazzo, 1,5% dos votos. Ou seja, se a gente olhar as pesquisas que foram divulgadas no sábado e a própria boca de urna, Bruno Covas não chegou ali naquele patamar de 37%, 38% dos votos, não. Ficou com 32,8%. Guilherme Boulos teve um percentual de votação maior do que o que era apontado pelas pesquisas, passou dos 20%, mas tem muito voto ainda para ser decidido. Os 13% de Márcio França, os 10% de Russomano, os 9% de Mamãe Falei, os 8% de Gilmar Tato, por exemplo. Vão para onde, na opinião de vocês? Quer começar, Cláudio? É difícil essa previsão, né? Vai ser o grande desafio dos dois, tanto de Guilherme Boulos quanto de Bruno Covas, agregar, né? Atrair apoio. E isso vai depender de bom senso, de muita conversa, né? Vai depender de história de cada um dos candidatos. A gente sabe que a grande parte do eleitorado vai seguir as suas próprias convicções, né? Com toda certeza, os eleitores do Arthur Duval, quase 10% dos votos válidos, é uma coisa impressionante, são que tendem a votar em segundo turno na figura do atual prefeito Bruno Covas, né? Tanto quanto os 9% quase dos eleitores de Gilmar Tato, do PT, certamente votarão em Guilherme Boulos. Eu acho que os eleitores de Márcio França, que é do Partido Socialista Brasileiro, ainda constituem uma incógnita para onde eles vão tender, para onde eles vão se inclinar, né? Mas vai depender muito também disso, né? De uma declaração pública de Márcio França de apoio a este ou aquele candidato. Eu tenho até o palpite que o Márcio França não fará isso, mas é possível que, produto de uma negociação, ele acabe manifestando apoio público a qualquer dos candidatos. O Celso Russomano, esses 10%, parecem ser os eleitores mesmo dele, né? Aqueles eleitores que independem de tratativas, de alianças, etc. É preciso lembrar que o Celso Russomano experimentou uma redução em relação à eleição de 2016.
Eu acho que ele teve alguma coisa acima de 13% dos votos, desta vez ficou ali em 10,5%, é o que mostra mesmo o encolhimento do seu eleitorado. Mas esse eleitor do Celso Russomano me parece muito fã dele, né? Muito ligado a ele mesmo, né? Não é gente que está lá porque certamente tem ali um percentual aqui e acolá, né? De gente que vota nele porque o Bolsonaro ele se vinculou ao Bolsonaro, né? Vai ter o eleitor também que votou nele porque não gosta do Dória, não gosta do Covas, né? Do Bruno Covas, mas também vai ser importante conquistar, se for isso possível, o apoio de Celso Russomano no segundo turno. Eu acho que está indefinido, mas eu tenho a impressão que me dá é que Bruno Covas tem melhores condições políticas, digamos assim, de estabelecer um entendimento mais amplo do que o Guilherme Boulos. E a gente tem que pensar, né, Fernando Schiller, que é um segundo turno diferente esse aqui, porque é um segundo turno mais curto, 2 semanas apenas separam os 2 turnos da eleição, são poucos dias agora, inclusive da propaganda gratuita no rádio e na TV, ou seja, o candidato que for mandar mensagem vai ter que ser muito incisivo e muito claro, não é? Qual que é o quadro que você está enxergando agora, hein, Schiller? Olha, Thaís, primeiro, eu acho que na listinha de prioridades do Bruno Covas, para ver quem ele gostaria de enfrentar no segundo turno, em primeiro lugar, está o Celso Russomano, pela rejeição, enfim, para se colocar como candidato do centro contra a chamada direita na régua eleitoral ideológica política que a gente costuma usar, né? Se não desse o Russomano, o Russomano é um fenômeno, aliás, que vai ter que ser estudado, tese de mestrado, tese de doutorado, como é que consegue sair de 31%, antes comentava isso com o Mitre, que nos deu esse dado, quer dizer, ele sai exatamente com 31%, vai a 10%, quer dizer, uma queda espetacular, é um mergulho eleitoral e é a terceira vez que acontece isso, maior ou menor escala. Em segundo, o segundo melhor possibilidade era o próprio Guilherme Boulos para o Bruno Covas, né? A pior hipótese para o Bruno Covas enfrentar no eventual no segundo turno era Márcio França, porque aí você colocava uma disputa centro contra centro, que é uma disputa mais difícil numa eleição polarizada, uma eleição bipolar, né, em segundo turno. No segundo turno, os eleitores, os candidatos tendem a buscar o chamado eleitor mediano, não é? Quer dizer, então tendem a fazer uma convergência ao centro. Tem até um teorema chamado Teorema da Praia, né? Você tem que imaginar que tem 2 vendedores de sorvete, qual é a posição na praia que os 2 vendem mais? É exatamente no meio da praia, né? Porque fala com todo mundo. Então, o próprio Guilherme Boulos vai, me parece, tentar fazer esse discurso. Nós vamos ver um Boulos mais, vou usar uma expressão aqui meio vaga, mas mais moderado, né? Ele vai tentar um discurso... Paz e amor seria, Schiller? Desculpa, Thaís? Boulos, paz e amor, é isso? Vai ter um Boulos, paz e amor. Segundo turno tem que ser Ele já foi mais moderado, de qualquer forma, no primeiro turno, né? Exatamente, isso é uma loucura eleitoral. Agora, eu concordo inteiramente com o Cláudio, que vai haver uma migração natural, e eu diria até independente de manifestação de apoio. O Arthur Duval, mamãe falei, já disse que não vai apoiar ninguém, mas nem precisa, não. Ele fez uma campanha ideológica, uma campanha comandada lá pelo Hélio Beltrão na área de programa, uma campanha muito liberal. Ele ocupou o espaço teórico que seria do Partido Novo. Com o Partido Novo acabou tendo seu candidato expulso, o Felipe Sabará, enfim, mas existe um espaço para essa posição hoje, né? Então é mais liberal, que não é propriamente de direita, obviamente não é de esquerda, então quer dizer, é uma posição mais liberal no campo econômico, né? Com uma visão de Estado mínimo, etc. E essa posição foi ocupada pelo Mamãe Falei, não é? E agora esses votos vão migrar naturalmente para o Bruno Covas. Em termos, quem que vai apoiar o Guilherme Boulos? O PT vai apoiar o Guilherme Boulos, não é? Nós tivemos já apoiou, inclusive, né? Gilmar Tato ontem à noite já falou a respeito disso. Ficaria muito ruim para ele, não é, Schiller, se ele não manifestasse esse apoio, não é? Não tinha nem condição, quer dizer, porque já havia pressões muito grandes de parte da cúpula do PT para que ele tivesse feito esse apoio durante o primeiro turno ainda. Não é? Então, quer dizer, o Guilherme Boulos já foi a opção de muita gente da base do PT. Quer dizer, vamos lá, o São Paulo tem uma tradição, digamos, de esquerda oposicionista, assim, elegeu Marta Suplicy, elegeu Erundina, elegeu Fernando Haddad, então existe um espaço político, e esse espaço político foi ocupado pelo Guilherme Boulos. Em certa medida, dá para dizer o seguinte, o PSOL em muitas cidades, e vamos lá, São Paulo e Rio de Janeiro é o caso,
Rio de Janeiro agora você teve um resultado interessante com a Benedita da Silva, mas o pessoal tem lá o Freixo, o pessoal tem lá uma base política, fez muitos vereadores, vereadores mais votados. Então, quer dizer, o vereador mais votado do Rio de Janeiro é do PSOL, então fez uma bancada forte. Quer dizer, o PSOL, em certa medida, ele ocupou um espaço vazio, vem ocupando um espaço vazio deixado pelo PT. Tá? Então, nós vamos ter essa... Ontem, interessante que os candidatos já deram a letra de como é que vai ser o discurso de campanha. Né? Então, claramente você vai ter o Bruno Covas apostando na ideia de experiência, vai apostar na ideia de que retórica não funciona, que discurso bonito é legal, mas não administra, que as promessas do Bolso são incumpríveis e assim por diante. E, de outro lado, o Guilherme Boulos vai insistir na ideia de que, bom, é preciso mudar, que tem que parar com a mesmice, que é o projeto presidencial do Dória que precisa ser derrotado, já derrotamos o Bolsonaro. Que é uma eu acho que essa retórica do Boulos precisa ser ajustada. Né? Ontem nós conversávamos, até foi uma observação que foi muito comentada, quer dizer, a ideia de que o eleitor não está escolhendo um candidato para ser oposição ao governador do Estado. Né? Essa ideia de tentar superpolitizar uma campanha municipal não deu resultado, pelo menos no primeiro turno. Né? O eleitor está muito pouco preocupado com quem é o padrinho, qual é a demarcação nacional, se é a favor ou contra o governo. Ontem a gente observou muito interessante, quer dizer, o discurso do Rafael Greca, o discurso do Alexandre Calil, o discurso do Eduardo Paes, vários prefeitos se elegeram no primeiro turno com o seguinte discurso: o foco é a cidade, tem que se relacionar em Brasília com quem estiver lá, o relacionamento é institucional, não tem essa de esquerda e direita, não interessa saber se a gestão do posto de saúde é feita por uma contratualizada ou pelo Estado, o importante é que funcione. Ou seja, esse discurso ganhou a eleição. É um discurso mais pragmático, de quem sabe administrar, de quem tirou um pouquinho da polarização ideológica. Acho que há um certo cansaço da polarização ideológica no país. Se eu pudesse resumir essa eleição, eu sei que é muito difícil a gente fazer uma frase que resume, eu diria, há um certo cansaço da polarização política. Né? O eleitor foi um pouco mais na bola de segurança, né? Escolheu quem mostrou competência ou capacidades, ou, enfim, de gestão. Né? E eu acho que vai errar de novo no segundo turno quem tentar superpolitizar a disputa eleitoral. Aliás, nessa linha, não é, Stiller, aqui os números da eleição pelo Brasil, já das prefeituras, isso aqui é Brasil. Então, inclui capitais, inclui municípios pequenos, mas para corroborar isso que você está dizendo, o MDB foi o partido que mais elegeu prefeito, 754. Na sequência, o PP, 666, PSD, 631, PSDB, 486 e DEM, Democratas, 450. São partidos aqui bem alinhados com centro, centro-direita, centro-esquerda. A posição ideológica ali das pontas não se reflete nos números gerais do Brasil, né? Aliás, uma observação rápida aí, quer dizer, o MDB, pelos números que a gente tem, quer dizer, ele pela primeira vez baixa de 1.000 prefeitos no país. Né? Então ele tem uma redução relativamente expressiva e esse espaço vai ser ocupado pelo PSD, especialmente pelo Democratas e em certa medida pelo PP. Então uma reacomodação política no centro. O PT ele renasce, de certa maneira, nas cidades de médio porte. Então o PT não elegeu um apenas. Um prefeito entre as 95 maiores cidades do Brasil em 2016. Agora, nesse momento, ele vai entre disputas e vitórias, enfim, segundo turno, disputas e vitórias, a 15. Quer dizer, então, em cidades de médio porte, em capitais, por exemplo, o PT conseguiu chegar no segundo turno agora em Vitória, né? E conseguiu também, agora me corrijam aqui, conseguiu chegar também lá no Recife, com a Marília Arraes. Isso, né? isso. Então, João Coser em Vitória e a Marília Arraes lá no Recife. O que cai entre nós, um partido que não tinha conseguido praticamente nada, já é um fôlego, né? Então há uma certa reconfiguração. O PES vai ter de novo um encolhimento do número de prefeituras, ou seja, do enraizamento nacional do partido. Mas vamos lá, não sei se o Cláudio vai concordar aqui, mas ganhou quem trabalhou, né? Quer dizer, se a gente observar, a gente comentou aqui, na janela partidária desse ano, a gente já via quem estava crescendo. E quem cresceu na janela partidária, quem fez o trabalho de formiga, foi lá, convenceu os prefeitos a entrar, ofereceu viabilidade, ou seja, construiu um projeto nacional, ou foi construindo, foi exatamente isso, o Democratas, né, o PSD
E o PT, o presidente Bolsonaro não se preparou para as eleições, daquele jeito dele atabalhoado, intuitivo, põe esse aqui, mas se quiser votar, vota, se não quiser votar, não vota, não escolhe partido nenhum, explodiu o seu próprio partido, que é o PSL, que aliás teve um desempenho pífio para o tamanho da bancada que tem, para o tamanho do fundo eleitoral que tem. Né? Então ganhou quem fez o trabalho político de casa e agora está colhendo aí os resultados. Então, exatamente na linha do que Sheila está falando, a gente vê que em algumas cidades fica mais clara ainda a opção do eleitor pela gestão, ou pelo menos por uma aposta na gestão, né? A gente vê no Rio de Janeiro é o caso mais flagrante. O Eduardo Paes é enroladíssimo em escândalos de corrupção, etc. e tal, mas o carioca parece ter uma boa memória, né? Tem um bom recall da sua gestão como prefeito do Rio de Janeiro. É claro que essa boa memória tem a ver com o fato de que, naquela ocasião, em que ele era prefeito, foram despejados no Rio de Janeiro montanhas de dinheiro, né, para fazer obras com vistas à Olimpíada e também à Copa do Mundo. Então a cidade era um canteiro de obras e tal. Mas é a memória que o carioca tem, né? Eu acho que explica muito a opção por ele. Na maioria dos eleitores, 37% dos votos os votos válidos, né, foram para Eduardo Paes. E a gente vai assistir no segundo turno no Rio de Janeiro uma coisa muito curiosa, porque a gente vai ter ali, tem quem é que sobrou do primeiro turno, né? Quem é que ficou para trás? Delegada Marta Rocha, ela é candidata do PDT. O eleitor do PDT ainda são muitos deles ainda saudosos do brizolismo, etc. Essa gente vai votar em quem? Vai votar no Eduardo Paes? Vai votar no Crivella? Né? Ninguém sabe ao certo, né? O PT a gente sabe que o PT tem ali ligações com o Rodrigo Maia, né? Ajudou muito a eleger o Rodrigo Maia na presidência da Câmara, etc. e tal, mas tem ali, sabe, 300 mil eleitores do PT, 11,2% dos votos. É razoável a gente supor que todos esses votos vão para Eduardo Paes, ou uma parte deles, talvez os evangélicos do PT, vão votar no Crivella. Ninguém sabe ao certo, né? Nós temos ali a votação do Luiz Lima, que é o candidato do PSL. É muito mais provável que os seus eleitores acabem optando pelo Crivella, mas se o quisessem fazer, eles já teriam feito no primeiro turno, né? E também tem ali os eleitores, 85 mil, né? Não são poucos, né? Eleitores da candidata do PSOL, que fez 3,2% dos votos. Para onde é que vão esses eleitores? Vão votar em quem, afinal de contas, para prefeito do Rio de Janeiro? É uma eleição muito curiosa e o que a gente vai ver é isso, é exatamente a opção de todo o eleitorado pelo candidato que eles consideram que fará a melhor gestão. Não tem muito a ver, sobretudo no Rio de Janeiro, eu estou citando o Rio de Janeiro como exemplo de cidade grande, não tem muito pouco a ver com a questão ideológica, é mesmo uma coisa muito pragmática de escolher aquele candidato que, na visão dos eleitores ou do eleitor, pode vir a se transformar num gestor competente.